Meus queridos irmãos, muito boa noite. Hoje, dia 12 de agosto, estamos comemorando 166 anos da Igreja Presbiteriana do Brasil, quando chegou aqui o missionário Ashbel Green Simonton. E não tem uma maneira melhor de nós celebrarmos essa data do que convidando missionários que a Igreja Presbiteriana da Gávea tem parceria para conversar com a gente. Então, hoje eu estou aqui com os nossos irmãos Reverendo Carlos Delpino, Rosa Delpino e Reverendo Marcelo. Sejam todos bem-vindos. Reverendo Marcelo, que data importante, né? Importante, hoje é o dia que marca a chegada do Simonton no Rio de Janeiro. Simonton... Eu fico pensando na história, né, como é que foi o chamado dele e como ele chegou ao Brasil. Eu penso assim, tudo para dar errado, mas deu certo, porque foi a vontade de Deus. Então, assim, tudo. O Simonton chega no Rio sem saber falar português. Então, assim, quem tiver curiosidade, leia o Diário de Simonton, publicado pela Cultura Cristã, que é um livro, assim, além de ser um livro que conta a história, também ele fala um pouco da vida, né, mostra um pouco da pessoa, né, de Simonton, da devoção dele, as fragilidades. Então ele chega no Rio de Janeiro, vindo dos Estados Unidos, né, ele recebeu um chamado missionário durante o seminário lá em Princeton, né, no sermão de Charles Hodge. Né, a gente pensa assim, né, como é que pode, né, a teologia, né, uma aula de teologia despertar, e um sermão de um grande teólogo despertar o chamado missionário. Foi assim que ele foi despertado e Deus orientou que ele viesse para a América do Sul, especialmente para o Brasil. Então a Igreja Presbiteriana do Brasil é uma igreja missionária desde a sua origem, né? Um esforço que foi feito e em poucos anos, como eu falei, tudo para dar errado deu certo, porque em poucos anos, e uma vida muito curta de Simonton, morreu com 34 anos, e a gente tem aí uma igreja que hoje está completando 166 anos, né? Não só Simonton, mas outros que vieram também, os pioneiros que começaram o trabalho da IPB. E chegamos hoje aqui, século XXI, né, com uma igreja que tem essa veia missionária, esse DNA missionário, continua fazendo missão, continua plantando igrejas. Então é uma alegria para a gente celebrar esse dia, especialmente tendo nossos convidados aqui muito especiais. Maravilha. Reverendo Carlos Delpino, boa noite. Boa noite, Alexandre. Boa noite a todos que nos estão escutando por aí. Rosa, boa noite para você também. Tudo bem? Boa noite a todos os ouvintes. Um prazer estar aqui com vocês. Maravilha. Reverendo Carlos Delpino, qual a importância da Igreja Presbiteriana do Brasil e o trabalho missionário, uma vez que vocês já são missionários da IPB há quantos anos? 18 anos. Nessa etapa agora, 18 anos, mas envolvido com o processo de envio de missionários já desde 88 e depois 94, efetivamente, com o trabalho da Junta Missionária da Igreja. Que maravilha. Conta pra gente um pouquinho sobre essa experiência, né, do seu envolvimento, ou do envolvimento de vocês, e qual a leitura a gente pode fazer do trabalho missionário da Igreja Presbiteriana do Brasil ao longo desses 166 anos? Pois é, o reverendo Marcelo acho que começou bem, né, Marcelo, dizendo que a Igreja tem um DNA que é essencialmente missionário. E, de fato, ao longo de toda essa trajetória, houve, claro, épocas em que a Igreja não exerceu o papel missionário como hoje. Hoje, nós vivemos talvez um momento de bastante euforia missionária e de um envolvimento missionário em diferentes áreas e em diferentes lugares do Brasil e do mundo. Então nós temos realmente uma igreja, graças a Deus, né, que tem uma preocupação missionária muito aguçada e que tem procurado sempre avançar em diferentes frentes de trabalho missionário. Não só a plantação de igrejas, que é o que está mais na moda agora, mas sempre antes disso, sempre nós tivemos projetos de trabalho missionário na área de discipulado, de evangelização, de formação de educação teológica em vários lugares do mundo, né? Então, assim, para agradecer mesmo ao Senhor e lembrar nesse dia dessa veia missionária, dessa essência missionária que nós temos e que faz parte daquilo que nós somos. Dentro disso, eu tenho uma pergunta aqui que às vezes me intriga.
porque passa-nos a impressão de que o trabalho de missões da Igreja Presbiteriana da Gávea, da Igreja Presbiteriana do Brasil, pode ser um pouco lento. Você manda um missionário, aí tem todo um processo. De repente, essas igrejas neopentecostais, eu não sei se você tem essa impressão, Marcelo, elas chegam prontas. Você vai lá e eles começam um trabalho e da noite para o dia tem 200 pessoas reunindo. Enquanto o trabalho de plantação e de missão da igreja, às vezes, parece ser um trabalho que ele vai numa velocidade menor. Dá para a gente entender um pouquinho assim, como funciona o trabalho missionário das igrejas históricas, pentecostais, neopentecostais? Claro. E são, digamos, métodos de trabalho missionário bastante diferentes, né? No caso das igrejas históricas, como a nossa, a Igreja Presbiteriana do Brasil, e outras, como a Igreja Batista, porque eu estou um pouco desatualizado de dados estatísticos, mas eu acho que são as duas que hoje exercem, no mundo das igrejas históricas, a maior presença missionária no Brasil e fora do Brasil, né? Que são os presbiterianos e os batistas. Mas é um movimento de levar a igreja para outras regiões, com, às vezes, equipes pequenas, às vezes um casal sozinho, mas a ênfase é começar, contactar pessoas, se adaptar a uma região, conhecer a realidade cultural daquela região, aprender idiomas, né? Igual o Simon que teve que aprender o português quando chegou aqui, e efetivamente exercer um trabalho de evangelização, de discipulado, de formação de igreja, formação de liderança. Então, isso é uma característica que é muito forte nos trabalhos de igrejas tradicionais, históricas como a nossa. Já no caso de outros grupos, como igrejas neopentecostais, a forma de se fazer é totalmente diferente, né? O Alexandre usou a palavra igrejas já prontas, né? Uhum. Chega pronto num lugar. E, de fato, é mais ou menos assim, ou seja, prepara um grupo de pessoas, esse grupo de pessoas recebe uma espécie de formação por um tempo, às vezes por 1 ano, 2 anos, e eles são trasladados a outro lugar. E a igreja chega pronta, né? Já chega com um templo grande, com gente, com liderança, com equipe de louvor, ou seja, já chega a estrutura completa, né? Não é tanto uma plantação de uma muda que vai crescer, precisa de cuidados, mas é como ou seja, um trabalho de transplantar já uma árvore inteira, né? Isso a gente vê acontecendo dentro do Brasil, mas lá onde a gente mora, na Espanha, também vemos isso acontecer, né? E, por exemplo, lá fora, lá no nosso caso, lá na Espanha, igrejas com essas características, elas estão preocupadas apenas em reunir brasileiros que moram nessa região e que muitos deles já estão efetivamente presentes em igrejas e denominações locais, né? Mas que sentem a pressão de deixar o lugar que estão, porque, claro, eles vão entrar numa igreja muito maior, muito mais famosa, com muito mais estrutura, e isso parece que traz alguma vantagem para a pessoa, né? Então, essa diferença é muito marcante, né? Entre igrejas históricas e igrejas já mais neopentecostais. Uhum. Queria fazer uma pergunta para a dona Rosa. Pergunta que não quer calar. Como é que foi o chamado missionário de vocês? Bom, o nosso chamado missionário, logo que Jesus me encontrou, né, que ele me converteu, eu senti muita vontade de trabalhar para o Senhor. E naquela época nós estávamos, eu estava trabalhando no Hospital Evangélico de Belo Horizonte e eu lia o Chamada da Meia-Noite, né? Uhum. E também o Ultimato. E através do Chamada da Meia-Noite eu queria muito ir para os países atrás da cortina de ferro, né? Então eu comecei a orar e comecei a trabalhar também numa missão que tinha no hospital de evangelizar os enfermos. Então, depois do meu plantão, eu fazia isso, trabalhava também anunciando o evangelho para as pessoas que estavam lá internadas.
E aí depois eu conheci o Carlos, né? Na primeira igreja presbiteriana de Belo Horizonte. Nós, 6 meses depois, nós começamos a namorar. E aquele desejo meu no coração, né, de ser missionária, continuou. E Carlos foi para o seminário, fez seminário, mas ele se apaixonou mais pela teologia sistemática. E eu queria muito que ele fizesse missões. E aí, quando nós chegamos na primeira igreja de Itajubá, que o Carlos foi pastor lá, e aí eu comecei a trabalhar no ministério com as crianças, de apresentar para as crianças os missionários e escrevemos cartas para os missionários. Foi muito bonito esse trabalho, porque algumas famílias responderam e se tornaram amigas do pessoal da igreja, inclusive indo passar férias lá. E aí depois já institucionalizou e passou para alguém do conselho começar esse trabalho missionário. E orando, em 88, o Carlos queria fazer o mestrado em Teologia Sistemática, tinha se inscrito, ia ser em São Paulo. E eu comecei a orar muito, pedindo a Deus que ele fizesse de missões. E então apareceu lá o reverendo Elben, e quando viu o nome Carlos Del Pino, né, falou: ué, mas você é descendente de espanhol? E ele falou: sim, eu sou filho. Aí ele falou: não, você tem que tirar o seu passaporte e tem que se preparar lá no centro de missões para você ser missionário na Espanha. E aí ele começou, né, fazer esse, e mudou a vida dele, né? Ele foi o primeiro, foi logo em janeiro de 88 ele foi, e mudou a vida dele no sentido do interesse dele por missões. E nós, como igreja, já começamos também a sustentar missionários. Então, daí para cá, eu sempre trabalhei nas igrejas ou com aula de missões, ou trabalhando com as crianças e missões, né? Sempre tive esse interesse, mas custou bastante, né? Até que, um pouquinho. mas nós trabalhamos muito com alunos, né, de missões, e aí começou a nascer no meu coração a vontade de trabalhar com os filhos de missionários, de apoiá-los, de dar um entorno mais seguro para eles. E Deus tem o seu tempo, né? Só foi acontecer bastante tempo depois. E é exatamente isso que a senhora... Uma das áreas que a senhora atua hoje, né, dona Rosa? É o suporte para a família do missionário, especialmente com os filhos, né? Conta um pouquinho para a gente como tem sido a atuação da senhora nessa área. Bom, Deus me deu a oportunidade de fazer mestrados nessa área, de trabalhar com crianças. E foi realmente um milagre, porque o curso era caro, recebi bolsa, depois o professor me fez os materiais mais baratos e eu comecei a atender alguns filhos de missionários. Primeiramente, eu comecei a atender a população da cidade de Torrelodones, onde eu morava. E aí um missionário me pedia, eu aconselhava, conversava com as crianças, mas ainda não fazia avaliação. E aí, a partir da pandemia, eu comecei a fazer avaliação e trabalhar mais efetivamente com essas crianças. Eu trabalho com crianças que têm dificuldades escolares, dificuldades, às vezes, até mesmo de se integrar no sistema educativo daquele país, né? E então eu posso fazer uma avaliação dessa criança, ver como que ela está nos estudos emocionalmente, e aí a partir disso eu escrevo um programa e começo a trabalhar com essa criança. Tem sido um apoio para os pais, porque eu também trabalho com os pais, né? Ajudando, colocando algumas pautas educativas para melhorar a questão da educação na criança, porque uma criança geralmente que tem déficit de atenção com hiperatividade é uma criança de vontade bastante forte, e então os pais às vezes têm dificuldade. E, ao mesmo tempo, eu comecei também a oferecer cursos para preparar essas crianças para ir para o campo missionário, se chama Arrumando as Malas. Aí, nesse período, eu trabalho um período de 2 meses com a criança, ensinando a fazer as boas despedidas, porque é muito importante que a criança se despeça bem antes de ir para outro país, ajudando que os pais coloquem essas crianças para participar nessa decisão, para que a criança se sinta incluída, procurar mais informações sobre o país
que é muito importante. Por exemplo, eu atendi um menino e ele não queria, ele estava no Japão e vinha para o Brasil para o tempo de transição dele, até que eles fossem encaminhados a outro país. E ele não queria vir. Por quê? Porque as notícias que ele tinha do Brasil é que as pessoas aqui eram muito violentas. Então, ele tinha medo de chegar aqui no Brasil, né? E ser assaltado, ou alguém entrar na casa dele e ele ser morto. Então, a gente começou a trabalhar para ele buscar mais informação do Brasil, né? Para que ele entendesse. E outra coisa que ele achava que ele não ia comer arroz. E ele não queria vir. Aí a gente começou a procurar informação, né? Falei com os pais também para procurar cada vez mais informação para os tios, para os parentes, né? Conversar com essa criança. Então, eu ajudo nisso, ajudando a criar apoios para essa criança se sentir segura, apoiada e poder fazer esse momento de transição. E também, quando ela está no campo missionário, para que ela receba também algum tipo de cuidado. Para isso, nós temos também uma área de cuidado, que é o FM Kids, um programa para crianças que são, a maioria, transculturais, né, que estão em outros países. E ali nós não trabalhamos o típico currículo da escola dominical. Trabalhamos emoções, trabalhamos inteligência emocional, trabalhamos assertividade e, dependendo das necessidades que a gente nota nas crianças, então nós vamos ajudando, dando também técnicas para elas, para controle emocional, para controle de estresse e de ansiedade. Maravilha. Uma questão, eu queria abrir um parênteses aqui, porque a gente tem uma visão muito idealizada e romantizada do missionário, né? Isso é muito natural. A gente que está na igreja local, quando olha para o missionário no campo, a gente tem essa tendência, né, a romantizar e idealizar. E essa sua fala, ela mostra a realidade, né, da humanidade da família do missionário. Então, essa é uma percepção diferente, né, que a igreja também precisa ter. E isso envolve, né, que a gente pensa assim, parceria com o missionário é mandar dinheiro, mandar, né, um valor mensal e tal, mas não é só isso, né? Esse envolvimento, a percepção dessa humanidade, das dificuldades. O missionário tem família, o missionário tem filhos, todo o processo, né, de você estar numa cultura diferente. Então, essa fala é muito esclarecedora para a gente. Tá? Eu quero perguntar para o reverendo Delpino por que mandar missionários para a Europa. Porque a gente tem assim, você bota a África, já dá aquela sensibilização, né? Você pega uma África, pega uma realidade de países mais pobres, né? A gente tem essa tendência a sensibilizar mais. Mas quando se fala em Europa, há uma certa resistência, né? De por que mandar para a Europa? A Europa já foi evangelizada. Então, pergunta, reverendo, por que enviar gente para a Europa? Certa resistência é dizer pouco, né? A resistência é realmente alta. Né? É realmente alta. E é compreensível que as pessoas tenham essa resistência, porque a imagem que nós temos no Brasil do europeu é que ele é um cara rico, é um cara que tem boa educação, que ele está com a vida resolvida, que ele é feliz. Claro, se tem dinheiro deve ser feliz. Que a Europa é um lugar muito bonito, cheio de castelos, muralhas, museus. Bom, tudo isso tem também um pouco de verdade, não é totalmente verdade, porque um povo rico não é muito, né? Ou seja, um europeu normal, ele vive com as contas ali no limite. Ele tem que fazer contas para pagar, ou seja, para viver mês a mês, né? Mas é uma impressão que acaba ficando. E que é um povo que já recebeu o evangelho e já foi crente, ou seja, como se fosse... já tiveram a oportunidade deles de conhecer a Cristo, né? Mas, na verdade, nós estamos falando de, atualmente, por volta de umas 750 milhões de pessoas que, claro, tem as suas religiões, tem países de tradição protestante, tem países de tradição católica, outros de tradição ortodoxa, mas, na verdade, a população fiel a esse cristianismo ainda é pequena. Quer dizer, se tornou pequena ao longo do tempo, né? Hoje, a população europeia é agnóstica
ou é uma população totalmente ateia, ou uma população cristã absolutamente nominal, né? Quem é Cristo para eles, pois não é ninguém. Ou seja, já leram a Bíblia? Não. Outro dia conversando, foi recentemente aqui no Brasil, que a pessoa falou, não, quando eu estive visitando alguém em Portugal e falei da Bíblia, falou, meu avô ou meu bisavô, não me lembro bem, tinha uma Bíblia na casa dele. Ou seja, a última Bíblia que aquela família viu foi na geração do avô ou do bisavô, né? E nós estamos falando de um país católico, né, como Portugal. É necessário enviar missionários para a Europa? Eu diria com total certeza que sim, é necessário. É uma população que está distante de Deus, é uma população que está afogada no hedonismo, ou seja, o individualismo é tremendo, o individualismo tem afastado as pessoas não só de Deus, mas uns dos outros. Isso tem causado uma espécie de caos, inclusive nas famílias. É uma população que já nos últimos 200 anos, como mínimo, foi sendo educada no processo de secularização, onde a religião, principalmente a cristã, é deixada de fora, ou seja, a pessoa, a presença, a ideia, ou inclusive o nome de Deus é absolutamente rejeitado, porque Deus... e eles não creem que Deus não existe. Eles dizem que Deus existiu, mas nós tivemos que matá-lo para evoluir como seres humanos, né? Então, é um ateísmo, um agnosticismo que não rejeita a existência de Deus, mas afirma a morte de Deus. Deus morreu porque nós precisamos sobreviver como seres humanos. Então, é uma questão que está impregnada, né? Você fala de religião, você fala, eu creio em Cristo, eu leio a Bíblia, eu sou cristão. A pessoa, na maioria das vezes, vai olhar para você com dó, com pena, porque vai pensar, puxa vida, coitado, ele ainda depende dessa muleta chamada Deus para arrastar essa miserável vida que ele leva até a morte. Né? Já nós não, nós superamos essa necessidade infantilizada de Deus e somos autônomos. Né? Somos autônomos. Então, o nosso maior campo missionário no mundo hoje, eu acho que é esse tipo de gente. Né? Que eu sei que no Brasil também esse sentimento vai crescendo pouco a pouco, ainda que existam milhares ou milhões de igrejas, mas também é uma realidade que vai se tornando presente aqui, né? Eu vejo a Europa hoje como um dos maiores desafios missionários para a igreja. Precisamos mandar missionários. Antes de nós viajarmos, lemos uma pesquisa feita por um jornal lá que chama Protestante Digital. Protestante Digital. E então estava contando como então alcançar o espanhol. Né? Como? Olha, o espanhol é uma pessoa alegre, ele gosta de sair e ele gosta de contato social. Ele se interessa de conhecer outras pessoas. E ele gosta de ter amizade. Amizade lá na Espanha demora uns 2, 3 anos para você fazer alguma amizade. Mas quando você é amigo, eles te escutam. Eles vão perguntar para você a razão da sua fé. Né? A gente, para isso, nós temos que dar um testemunho verdadeiro. Mas eles perguntam, Rosa, por que você depende de Deus? Que Deus é esse que você fala? Então, eles vão dar oportunidade. Porque, de outra forma, se a gente tenta falar de Deus e não existe confiança, eles vão rejeitar completamente. Mas, a partir da convivência com você, ver a diferença na sua vida, ele vai perguntar o motivo da sua fé. Então, o melhor jeito de evangelizar na Espanha é através da amizade e da convivência. Porque aí eles são capazes de ver na nossa vida algo diferente e aí eles perguntam a razão da nossa fé. Exatamente. Você colocou, Rosa, o espanhol, ao olhar para a vida dos missionários ou dos protestantes ali, eles perguntam, né, que Deus é esse?
E, Delpino, nós estamos comemorando, você trouxe à tona esse assunto, 1.700 anos do Concílio de Nicéia, que definiu, né, a respeito da divindade de Cristo. E de lá para cá, a Igreja ela enfatizou muitas outras questões teológicas importantes, mas o que parece que a Europa nos prova é que o centro da Igreja foi deixado de lado, o Cristo dela. Então hoje você tem uma Europa que provavelmente, se fizermos uma pesquisa lá, talvez mais de 50% da população vai dizer que é católica, mas um catolicismo que não tem Cristo. Né? Ou protestante, em um protestantismo também sem Cristo. Me fala um pouco para a gente aqui sobre o que foi acontecendo ao longo da história para chegar a isso, né? E como a gente resgatar a ênfase dada no Concílio de Nicéia sobre a centralidade de Cristo, né? O Deus homem que veio ao mundo para nos salvar. Porque esse risco também está aqui no Brasil, né? Sem dúvida, sem dúvida. Nicéia, o primeiro concílio ecumênico, né, do cristianismo, e é importante frisar que Nicéia, ou seja, o credo niceno e tudo o que aconteceu de Nicéia até Constantinopla no ano 381, e depois com Agostinho sobre o tema da Trindade no século seguinte, século V, todo esse processo é aceito por todo o cristianismo mundial. Ou seja, são doutrinas aceitas pela Igreja Católica Romana, pela Igreja Ortodoxa Grega e pelas igrejas derivadas do protestantismo. Então, esse é um aspecto que nos une como cristãos, né? O fato de que Jesus é o Deus homem, né? De que Jesus é o Cristo, ou seja, a messianidade ou a cristianidade dele é algo inerente à sua pessoa, à sua obra. Ele é 100% Deus e 100% homem. Então, essa doutrina, que é a doutrina que guia a igreja cristã ao longo desses últimos 1.700 anos, né, ela nos apresenta um Jesus Cristo que é, de fato, o centro da história. Hoje, quando nós olhamos... Vamos falar da Europa, né, que é o meu contexto mais imediato agora. Quando falamos da Europa, Jesus Cristo é um nome basicamente inexistente, né? Não se fala de Jesus, não se fala de Cristo, não se fala da obra dele. Chega Natal, tem muitos presépios nas cidades, nos shopping centers, gostam de fazer presépios enormes, né? Enormes, de metros, assim, nos shoppings, nas praças, em todas as casas, mas a manjedoura vazia, né? O bonequinho lá do menino Jesus ausente. E já não se chama mais presépio. Ultimamente eles estão chamando de nascimento. Né? Vamos ver o nascimento lá no shopping? Né? Fizeram um nascimento muito bonito, se referindo ao presépio. A ausência de Cristo é notada de forma dolorosa para a gente, né? Mas é de forma nítida em toda a sociedade europeia. Isso é um desafio para a gente, né? Viver o Cristo e entender que a nossa mensagem é a mensagem de que Jesus Cristo, o Deus homem, o Deus que nasceu e se encarnou como ser humano, e tão ser humano, não era um ser humano fantasmagórico, mas ele era tão humano que ele nasceu como bebê, ele cresceu, ele viveu, ele sofreu, morreu e finalmente como Deus ele ressuscita, né? Mas esse é o Jesus que compõe o que nós dizemos, o que você falou, Reverendo Alexandre, o centro da igreja, né? É o centro da igreja, é o núcleo da nossa fé, é o núcleo da igreja, da espiritualidade e também é o centro, o núcleo da missão da igreja. A igreja não tem outra mensagem a proclamar para o mundo que não seja essa, né? Então, como igreja, como cristãos,
porque não só os missionários convencionais e os pastores são os que pregam essa mensagem, mas todos nós cristãos vivemos o Jesus Cristo corretamente, biblicamente, no dia a dia, no trabalho, com a vizinhança, no contato familiar. Nós anunciamos por todos os poros e também pelas nossas palavras esse Jesus Cristo que é o centro da igreja e da nossa vida. Eu acho importante destacar, aproveitando os 166 anos da Igreja Presbiteriana do Brasil, sobre o risco que nós corremos, né? De, às vezes, amarmos mais a denominação, alguns pontos da teologia da denominação, nos tornarmos defensores desses pontos doutrinários e teológicos que são importantes. Como pastores, né, muitas vezes nos perdermos nos afazeres eclesiásticos para manter uma agenda e, de alguma forma, termos a mesma atitude que os europeus, a cada dia mais deixando Cristo de lado, né? Então, acho que o grande desafio da Igreja Presbiteriana do Brasil, o grande desafio da sua vida que está acompanhando esse podcast, é entender que Cristo é o centro, que Ele é o Senhor, Ele é o Salvador, e tudo na igreja precisa orbitar em torno dele, porque Ele é o dono da igreja, né? Então nós, líderes e todos os membros precisam estar unidos nessa perspectiva da centralidade de Cristo como o Senhor e a razão da nossa missão. Até porque, se a igreja não está cheia de Cristo, ela não vai pregar Cristo, né? Ela vai pregar outra coisa. Verdade. E é muito fácil, né? A tendência de perder a visão, perder esse rumo é uma tentação muito grande. Pergunta para Rosa. E aí eu queria retomar a linha do tempo, né? Que você falou que vocês foram fazer o mestrado. E aí quero retomar essa linha do tempo. Do primeiro momento missionário, né? O momento que vocês foram para o campo missionário, e também falar sobre a família. Porque a família, ela cresce no campo missionário, né? Os filhos vêm, e aí eu queria que vocês contassem um pouco, retomando aquela linha do tempo, né? Depois do chamado, do mestrado, e aí, como é que foi essa caminhada? Então, nós estávamos trabalhando, né, treinando missionários, com o CBTM ainda, e eu estava desenvolvendo um programa de capacitação da área doméstica, que eu sou economista doméstica também, e estava tendo esse projeto em Anápolis. Assim, na verdade, Deus me deu a oportunidade de chegar onde eu queria, de fazer o que eu queria, e eu estava recebendo um bom salário pelo que eu fazia. Carlos também estava... Né? Só um parênteses, dona Rosa. A senhora estava vivendo esse auge em qual cidade? Em Anápolis. Anápolis. Um beijo para toda a cidade de Anápolis. Não podia perder a oportunidade, né? Estivemos lá recentemente. Um forte abraço. Pode continuar, dona Rosa. E aí eu estava satisfeita, apesar da gente estar morando em Goiânia, ter que viajar todo dia e eu voltar para as aulas de pedagogia que eu estava fazendo. Aí, um dia, eu estava passeando, né, andando, fazendo a minha caminhada do lado do Vaca Brava, e eu senti alguém falando comigo assim, como algo, né, na minha cabeça, falando, senta. Eu sentei, e aí eu senti Deus me falando, Rosa, entrega. E eu pensei assim, o que eu tenho que entregar? Aí sabia que era o projeto, né? Aí eu não queria entregar. Aí eu chorei, entreguei, falei, Senhor, tá bom, vou entregar. Entreguei nas mãos de Deus e me senti livre. E era interessante porque nossos 3 filhos já estavam morando lá, mas a gente não tinha ainda atinado que seria para a gente ir para a Espanha novamente. Porque nós estivemos lá quando o Carlos estava fazendo o doutorado dele. Então, aí o Carlos tinha ido para uma reunião com a PMT. E ele voltou e me falou, Rosa, tem alguma coisa para te falar. Eu falei, eu também. Aí nós fomos andar de novo. Aí eu falei com ele que eu tinha entregado o projeto para Deus, que me sentia livre agora para ir onde ele quisesse. Aí ele me contou que a PMT, né, os líderes, tinham pedido para que ele voltasse, né, para a Espanha, porque ele já tinha
o passaporte, né? É natural já por ser filho. Nossos filhos também já estavam lá. E que a gente retomasse, voltasse, porque quando nós estivemos lá no doutorado, também nós fizemos o trabalho de pastoreio com os missionários. E aí nós nos sentimos livres para fazer isso. Agora, retomando nossos filhos. Quando a primeira vez que nós fomos para o doutorado, as meninas tinham 15 e Felipe tinha 16. Eu tenho gêmeas. Então, nós sentamos com eles à mesa e colocamos o nosso projeto para eles, a fim de que eles participassem da decisão. Isso é muito importante quando os pais resolvem mudar de país, né, ou tem esse chamado, que converse com os filhos, para ver se os filhos também podem decidir. E eles, quando eles se sentem partícipes, né, da decisão, realmente é tudo diferente. Porque eles decidiram ir. Então, quando nós chegamos lá, claro, a ausência de amigos, né? Deixaram os amigos todos que tinham no colégio, na igreja, no prédio, né? Chegaram lá em outra cultura, aprendendo uma nova língua. E sendo adolescente, vocês sabem como é difícil, né? A adolescente tem muito senso de vergonha, de ridículo. Mas eles estavam dispostos a aprender o idioma, né? Então, em 3 meses, é incrível, em 3 meses eles já estavam se comunicando bem. E Deus ainda colocou uma professora que fez todo esse meio de campo, dava aulas para eles de espanhol, ao mesmo tempo saía com eles para visitar monumentos e museus, para integrá-los na escola. Foi muito importante isso. E os nossos filhos, claro que choraram, que sofreram por não ter amigos, né? Um novo país, é diferente. A Europa é um país muito antigo. As amizades lá é assim, por exemplo, um casal, ainda sem casar, faz amizade. Se casam, continuam amigos. E os filhos deste casal vão ser amigos dos seus filhos. Então, eles têm uma sociedade mais fechada para isso. E a nossa igreja, a igreja que nós fomos frequentar lá, não tinha praticamente nenhum adolescente. Então, mas o amor dos outros jovens que estavam na igreja, que começaram a incluí-los na programação, foi importante. Importante para nós isso. E um desses jovens que foi e deu bastante apoio para os nossos filhos, hoje ele é nosso genro. E então, é importantíssimo, primeiro, que a criança faça bem as despedidas dela, que se tem alguém que não fala, que fale, que também a família explique bem para os parentes o que vai ser feito, o que eles vão fazer, para que os parentes possam entender os amigos e a criança também. Porque eu já tive crianças assim que estão no campo e eu perguntei para elas, e o que o seu pai foi fazer aí na África? Aí eles me falavam, não sei, acho que pregar, não sei. Porque a criança não foi levada a participar da decisão, né? Importante que a criança possa decidir o que levar. Quais os brinquedos importantes para ela levar. Decidir, às vezes vai ter alguma coisa que parece impossível, né? Nosso filho quis levar o skate, nós tivemos que levar no colo, mas levamos, né? Uhum. Então, é importante isso tudo, explicar. E mesmo quando é pequenininho, eu tive uma outra criança que eu atendi, de quase 3 anos. A mãe disse que ela estava tendo dificuldade de dormir, não queria dormir, voltou a fazer xixi na cama. Então, eu fui conversar com a menininha e foi incrível, gente. Eu mostrei para ela, assim, um termômetro colorido e falei assim, mostra para a titia quanto que você está de raiva. Olha, aqui é nada, aqui é 3. E fui explicando para ela, ela apontou assim o 10. Aí eu falei, você está com tanta raiva assim? Ela, eu estou, porque eu não estou na minha casa, eu quero voltar para minha casa. E aí, ao conversar com o casal, eles não tinham preparado a filha para esse tipo de mudança. Diz que ia viajar
mas ela não sabia que ela ia viajar e morar. Então, aí ajudei eles a reformular o quarto dela. Falei, olha, vamos fazer um lugar para ela, né? Que ponha desenhos dela, que compre uma roupinha de cama que ela goste, porque ela chegou numa casa toda mobiliada. E aí eles tiveram que comprar alguns móveis para ela, que ela gostava e tudo. Ela participou da roupinha de cama, que ela tinha saudade da roupinha de cama dela. E aí não tinha jeito de ter uma, mas ela podia agora escolher outra. E foi isso que ela fez. E depois eu conversei com a mãe e ela falou, não, Rosa, olha, ela melhorou muito. Ela não está voltando, não voltou mais a fazer xixi na cama. E agora ela fala, eu vou para o meu quartinho. Então é importante preparar as crianças para a viagem, mesmo que sejam pequenininhas. Se a partir de 3 anos a criança já tem memória, então ela vai lembrar do vovô que deixou para trás, do gatinho que deixou para trás, enfim, das pessoas que ela ama que deixou para trás. É importante preparar essa criança. Excelente, muito bom o panorama do cuidado, né, que se tem que ter com a família do missionário, mas acredito que isso se estende à família pastoral, né? E não só, mas famílias que mudam de uma região para outra, talvez até por uma questão profissional dos pais. Sim. Delpino, eu quero te fazer uma pergunta aqui. A Rosa explanou para a gente sobre o trabalho dela e vocês estão plantando uma igreja na região ali metropolitana, nem sei se é metropolitana de Madrid, né? Qual o nome da cidade, como está esse processo de plantação e além desse processo de plantação da igreja na Espanha, nessa cultura tão endurecida para o evangelho, em quais outras áreas você tem atuado como um professor ou como missionário, abençoando aí não só a Europa, mas outros países também? Certo. Bom, quando chegamos na Espanha 18 anos atrás, foi para realizar 2 projetos. Estabelecimento de igrejas presbiterianas em Madrid. Começamos 2 igrejas ao mesmo tempo. Uma na cidade de Torrelodones, eu estou aportuguesando o nome da cidade, Torrelodones, que é na região metropolitana de Madrid, e outra na cidade de Getafe, que é justamente do lado oposto de Torrelodones, do outro lado, né? Uma mais para o norte, outra mais para a região sul de Madrid. E, graças a Deus, as 2 igrejas foram estabelecidas. Hoje, Getafe tem o seu pastor. E na igreja que começou em Torrelodones, seguimos trabalhando no pastoreio e na consolidação dessa igreja. Não estamos nos reunindo mais em Torrelodones, mas em uma cidade que se chama Collado Villalba, que é a 10 minutos de Torrelodones, que é mais central para todos os membros da igreja hoje, né? E então trabalhamos com a consolidação dessa igreja. E, além disso, fomos também para ajudar com o cuidado pastoral dos nossos missionários por toda a Europa. E durante 12 anos estivemos exercendo também esse ministério, visitando de Lisboa até Moscou, era a nossa área geográfica, visitando as nossas equipes em várias dessas regiões, ajudando na elaboração e implementação dos projetos deles, cuidando das famílias e estabelecendo contatos com igrejas, denominações por toda a Europa, com o objetivo de estabelecer convênios. Vários convênios foram estabelecidos de trabalho missionário em países como França, Espanha, Portugal, Inglaterra, Alemanha, Hungria. Mas esse trabalho a gente já deixou tem alguns anos, né? E de lá para cá a gente vem desenvolvendo um projeto de formação teológica, e missionária, né? Para atender a lideranças evangélicas em geral
da Espanha. São projetos em espanhol e, por causa disso, chegaram também em vários países de língua espanhola da América Latina, com cursos, com programas de entrevistas, com conferências, algumas online, outras presenciais, e, ultimamente, com a formação de grupos de estudos em teologia mais avançada, grupos pequenos, de 5, 6 pessoas no máximo, que se reúnem mensalmente, né? Então, vamos buscando temas de interesses desses grupos para a gente avançar no estudo da teologia. E, por último, a publicação de vários artigos e também de livros em espanhol. Foram publicados 2 livros recentemente, um sobre o Evangelho de João, um estudo da cristologia de João, destacando o aspecto de que Cristo é o apóstolo do Pai, o enviado do Pai, que envia a igreja. Então, buscando entender o modelo do envio de Cristo pelo Pai ao mundo para orientar e guiar o envio da igreja ao mundo por Cristo, né? Esse livro foi publicado em português também recentemente. Foi traduzido. E o último livro, o segundo deles, é uma abordagem da missiologia de Atos dos Apóstolos. Eu sei que Atos muitas vezes tem uma missiologia assim que é comum se destacar as viagens de Paulo, né? Viagens missionárias, ou aquele grande número de pessoas que se converteram em um dia, 5.000 um dia, 3.000 no outro dia, que são cifras que não se repetem mais em Atos, né? Mas a gente absolutiza essas cifras e torna isso uma espécie de teologia obrigatória de resultados missionários, né? Mas deixando isso de lado, nós estudamos uma expressão que se repete ritmamente no livro de Atos, que é a expressão e a palavra de Deus crescia e se multiplicava, que aparece 5 vezes em Atos. Sempre que o autor Lucas termina de contar um processo de estabelecimento de igreja em determinada região, ele conclui com essa expressão, e essa expressão serve de introdução para uma outra etapa do avanço da igreja no primeiro século. Então, isso vai marcando, é como um refrão dentro de Atos, que eu consultei vários autores em Atos e não observei tanto interesse nessa expressão. Falei, poxa, então é hora da gente escrever sobre isso, né? O que é que marca o ritmo do crescimento missionário da igreja? São estratégias, é o pragmatismo, é a mercadologia, são os resultados numéricos, ou seriam o fato de que a palavra de Deus cresce e se multiplica? Então, tentando entender essa dinâmica, a gente escreveu um material sobre isso, que espero que seja traduzido em algum momento nos próximos meses também para o português, né? Então a gente vai caminhando por esse campo da missão: pastoreio, discipulado, evangelização, educação teológica, formação missionária, publicação. Reverendo Marcelo, eu acho que a gente precisaria de mais umas 2 horas aqui, né? Eu tenho tempo. Né? Meu ficava. Não é? Só que a gente está chegando no final do nosso podcast e eu queria muito agradecer ao Reverendo Delpino, a Rosa, pela disponibilidade, pelo tempo, né, para estarem aqui conosco nesse bate-papo tão importante no dia 12 de agosto, quando a nossa igreja completa 166 anos, que ela continue sendo uma igreja missionária. Agora a oportunidade para cada um de vocês se despedirem. Dona Rosa. Bom, eu queria me despedir e também deixar um recadinho, né? Para as igrejas, de modo geral, quando recebem missionário, que vocês também prestem atenção nos filhos de missionários, né? Para dar uma atenção para aquela criança. Às vezes ela vai
numa escola dominical, não consegue fazer amizade, mas ali você pode pedir para a criança contar a sua experiência no campo missionário, que ela vai gostar de contar, né? Outra coisa, sair com essa criança, né? Alguém da igreja sair com essa criança, fazer um passeio com ela, levá-la para tomar um sorvete, comer alguma coisa que ela goste, ou então comprar algum presente. Às vezes a igreja se preocupa em dar presente, mas que tal se deixar que a criança compre o presente, né? E que possa passar, assim, as mamães, os papais que têm criança mais ou menos da idade, convidar essa criança para ir para casa, para ela ter ali um elo de ligação com a igreja, é muito importante. Então, queria deixar esse recadinho e agradecer por essa oportunidade e dizer que, olha, os filhos de missionários podem vir a ser os missionários futuramente, mas para isso eles precisam de apoio, de amor e de cuidados. Amém. Aliás, Dona Rosa, sem querer abrir uma discussão, eu acho que os filhos de missionários, às vezes, eles se tornam mais missionários do que os pais, porque eles estão muito mais inseridos na cultura. Isso é verdade. Não é? Então a gente tem que cuidar mesmo dessa leva dos filhos, né? Igreja, fica atenta, olha para o filho do missionário, por favor. Dona Rosa está ficando brava. Não, nós temos nossa filha também, que agora, né, está assumindo a igreja lá em Madrid. Olha que também, bênção. Né? Filho Olha de que missionários. Graças a Deus é missionáriozinha. Reverendo Carlos Delpino. Neto, eu queria deixar um abraço para todos, agradecer também a Igreja da Gávea, né, por essa oportunidade, por abrir esse espaço, por todo o apoio que a gente recebe de vocês. E lembrar que a palavra de Deus é o que guia a missão da igreja. Então, se nós vamos crescer na obra missionária, é bom crescer respaldados por uma boa teologia, por um bom estudo da palavra, mais do que simplesmente por estratégias que funcionam melhor, né? E que dão melhores resultados. Vamos pela palavra. Amém. Forte Reverendo abraço. Marcelo. Que bênção. Como eu falei, pudesse eu ficava mais um tempo aqui, mas eu quero agradecer, Reverendo Delpino, Rosa, por esse privilégio que nós tivemos hoje de ouvir vocês, desfrutar desse tempo, né, de companhia aqui. Tá bom? Uma bênção. Amém. Um dia a Dona Rosa estava passeando no Parque Vaca Brava, em Goiânia, e Deus falou com ela claramente para abrir mão de projetos e sonhos. Um dia, Simonton estava nos Estados Unidos e Deus falou claramente para largar tudo e vir para o Brasil. Talvez Deus esteja falando com você, fique atento, porque nós precisamos de mais missionários para a Europa, para a África, para a Ásia, para a Janela 10x40, para plantar igreja nas metrópoles, das pequenas cidades. Desperte-se, né, para que a igreja presbiteriana, firmada na palavra, continue se expandindo, e para isso nós precisamos de missionários para serem enviados. Que Deus abençoe você e feliz dia do presbiterianismo no Brasil.